Fala aí, rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do triunfo do Bahia sobre o Atlético Paranaense, 3-1 fora de casa. Os gols do Bahia marcados pelo Everaldo, o Biel e o Luciano Juba. E o Di e o Orio diminuiu para o Atlético Paranaense. Com esse triunfo, o Bahia assume aí a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, nesse momento com 30 pontos, junto com Palmeiras e Botafogo, e o próximo e com 1 ponto atrás do Flamengo, né? Antes de soltar o debate aí para a gente estar analisando aquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Bahia, tudo do Esquadrão, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Lá com a figurinha pronta. Sabia. Eu falei justamente para isso. Deixa eu arquivar. Já arquiva, que essa figurinha tem que ser arquivada, é verdade. Vamos adicionar as favoritas aqui, já Obrigado. fica aqui, maravilha. Deferência. 3-1 para o Bahia, vitória importantíssima fora de casa contra um Atlético que se enfraqueceu como mandante, né? Vem perdendo jogos em casa, vem tendo dificuldades em casa, mas mérito total para o Bahia. E o Cuca fez um estrago no Atlético, né? E, rapaz, está muito próximo de fazer a melhor campanha da história do Bahia no primeiro turno de campeonato. A torcida do Furacão cobrando muito, né? Entendendo que a diretoria não cumpriu com algumas coisas que tinha prometido, deu uma enfraquecida. Mas o Bahia matou o jogo rápido, né? E o primeiro gol do Bahia são 3 minutos de ação. 3 minutos de bola no pé. Né? Controlando, passando. E nisso que eu concordo muito com o Rafa de falar que é um time encantador, porque é mesmo assim. Também acho. E a maneira que assume os jogos, inclusive fora de casa. Você tem poucos times no futebol brasileiro que você vai esperar a mesma coisa dentro e fora de casa. E eu tenho a sensação de que o Bahia é um deles. O Bahia não é um time que vai desvirtuar muito as suas características quando está jogando como visitante. E hoje, assim, num campo em que normalmente os times tomam um pouquinho mais de cuidado, o Bahia assumiu o jogo. Né? E tem meio campo muito forte, né? Muito, muito. E não é fácil amadurecer um time nesse formato de posse longa. É. Porque a gente está num futebol que troca passes e quer definir. Uhum. Então, essa é a nossa criação. Assim, como jogadores de futebol, tal, todo mundo quer acelerar. Tal. Então, assim, uma equipe que defenda a posse longa, trabalha e coloque na cabeça do jogador que ele tem que ter paciência, que pode demorar 2 minutos. 2 minutos são uma eternidade com a bola no pé. Mas é um tempo assim gigantesco e você convence o jogador, leva tempo. E aí sai o gol. Bom, aí ele está convencido de que esse jogo funciona. Não, ele adora. Ele se diverte, né? cara. Se diverte, mas demora. Cara. Não é qualquer time que você vem. Você precisa de jogador. O cara quer jogar mais vezes. Não é à toa que, por que o Everton Ribeiro era... Não, tem que vir o elenco moldado pelo treinador também, né? Para esse tipo de jogo. Para esse tipo de jogo. Que faz parte de uma ideia do grupo onde ele trabalha. Que ele mudou esse elenco e mudou o elenco do São Paulo, que é a Copa do Brasil. Exatamente. Houve uma época no futebol em que se conceituava que era necessário ter alguém no meio campo que tivesse apenas tão somente a função de marcar. Né? Uhum. Quando o tal do cabeça de área ganha uma relevância no futebol brasileiro. Né? Xerifão, o Calçado inventou essa palavra. O xerifão é o cunho do professor? Aí o Brasil ganha uma Copa do Mundo com 2 cabeças de área em 94. Era uma afronta à leitura romântica do jogo, né, do jogo técnico. Se você tem 2 volantes, obrigatoriamente, você tem menos gente talentosa. Batista e Chicão. Pois é. Mas assim, você pega os 4 jogadores de meio campo do Bahia, e eu não estou nem gostando do Tassiano. O Falcão também naquela. O Tassiano é um 5º homem. Você pega Caio Alexandre, você pega Cauli, você pega Everton Ribeiro e você pega Jean Lucas. Todos sabem jogar. Sim. Todos. Todos são técnicos. Todos exerceriam qualquer função. E com diferentes características que se completam. E não necessariamente são jogadores iguais, evidentemente. Características que se completam. E aí acho que está a grande sabedoria do Ceni. Porque você pegar, primeiro o diagnóstico, né? Você traçar o raio-x do perfil daquele jogador. Diagnosticar isso bem. E encontrar uma química para que isso funcione para uma equipe é muito difícil. A probabilidade de fracasso é muito maior do que de sucesso. Sim. Por isso, quando é sucesso, a gente valoriza. É verdade. Dimas está aqui passando o tempo para mim, ainda tem 1 minutinho e 30 para a gente entregar, né? Daqui a pouquinho a gente vai para o break, aí tem o Sport Center na sequência. Mas hoje também funcionou o ataque, né? Porque é um ponto que a gente falava da equipe do Bahia.
estava com algumas dificuldades nas finalizações. Né? Alguns jogos o Bahia não conseguia matar. Inclusive, teve oportunidades contra o Palmeiras e não conseguia. Ou tinha controle de jogo e criava pouco. Exatamente. Ou quando finalizava mal. O jogo de hoje mostrou uma evolução nesse sentido. É só um jogo, mas já mostrou Até alguma porque, como evolução. disse o Léo, os gols aconteceram rapidamente, né? E aí o Atlético é obrigado a sair mais. O Atlético não está numa fase boa. O Atlético não achou maneira de jogar depois da saída do Cuca. E o Bahia é mais time, tecnicamente e coletivamente. E ficou muito claro isso no jogo de hoje. Eu gosto muito do meio de campo do Bahia. Sim. Eu gosto muito, muito do meio de campo. É exagero dizer que é um Bahia. dos melhores do Brasil hoje? Quando Um você dos fala... melhores. Quando você fala de capacidade de destruir, de construir, passe, que para mim a essência do jogo é o passe. Sim. Passe. Tem o Cauli que tem drible e construção. Everton Ribeiro, inteligência, posicionamento. Cara, é um dos melhores do país. Então eu vou passar para o break e a gente volta já. Passe essência. O técnico recebeu o Bahia de Rogério Ceni e deu tricolor, hein? Em rápidos minutos no primeiro tempo, o Bahia abriu o placar e ampliou para 2-0. O Furacão chegou a descontar, mas depois o Bahia fez o terceiro e segue no encalço do Flamengo, buscando a liderança do campeonato, embolado ali com Botafogo e Palmeiras. Uma grande campanha do Bahia que se reforçou, apostou no Rogério e está colhendo os frutos, hein? Ganhou em Curitiba. Exatamente, né? O Rogério está realmente fazendo um bom trabalho nessa equipe do Bahia. O Bahia, a gente já colocava, né? Para brigar, poderia brigar por uma vaga em Libertadores, ia com certeza colocar o seu pé na Copa Sul-Americana. Foi muito importante, a gente lembra no começo do ano, aquele período de treinamento do Bahia em Manchester. A gente até brincou aqui, falava, né? O Rogério Ceni está aprendendo com o Pep Guardiola. Mas é legal esse intercâmbio, né, das duas equipes. Teve realmente a injeção do dinheiro. O Rogério contratou jogadores pontuais, como, por exemplo, o Caio Alexandre, foi lá no Fortaleza, que era preterido por grandes equipes. O Bahia conseguiu buscar o Caio Alexandre, que hoje é um motorzinho importante nesse meio-campo. A gente está falando de um Biel que consegue também, de uma forma ou outra, ser esse jogador de ataque muito importante na equipe do Bahia. A gente nem fala, né? Obviamente, tem jogadores ali que vão compor esse elenco, mas o Rogério consegue dar, acho que uma unidade. Como você mesmo falou, o Bahia fez 2 gols rápido no jogo, nos primeiros 15 minutos, né, da partida. E logo depois, o Atlético, assim, no começo do segundo tempo, o Atlético diminui e começa a empurrar, tem uma pressão ali que a gente até falava assim, o Atlético vai empatar o jogo também, o Atlético vai empatar. E aí o Bahia tem uma falta, o Juba consegue bater ela bem colocada, tem um desvio na barreira, e o Bahia faz o 3-1. Então, para quem às vezes olha o resultado de fora, olha no resultado, foi 3-1 para o Bahia dominou o jogo, não. Tiveram alguns nuances ali, onde o Atlético poderia realmente empatar a partida, mas não conseguiu ir lá e executar. Mas eu gosto desse trabalho do Rogério Ceni nesse começo. É muito interessante da gente ver a evolução do Bahia a cada jogo. Everaldo, Biel e Juba marcaram para o Bahia. O Lucas de Jório, uma das principais contratações da temporada, pelo menos em valores, descontou para o Atlético. Era um duelo entre duas equipes que muita gente apontavam que poderiam surpreender, entrar na corrida contra principalmente Flamengo e Palmeiras no Brasileiro. Acho que o Bahia dá um grande passo, o Furacão fica para trás, né? Realmente muito mal, me parece que falta jogador lá, Lázaro. Perde uma posição na tabela, né? Falando realmente em posição, você mencionou o Bahia ali na terceira colocação, somente atrás de Flamengo e Botafogo, na frente do Palmeiras. O Atlético cai uma posição, é o 7º colocado na tabela, agora atualizada, mas falta realmente, né? Peças, a gente lembra Martim Varini, né? Martim Varini, 32 anos, vai ser o técnico mais jovem do Campeonato Brasileiro, com 32 anos, para assumir um time de Série A e tentar essa remontada com o time do Atlético Paranaense. Eu gosto desse time do Atlético. Vou te falar assim, sabe? Você falou do Dior que chegou, o Zapelli que está lá também. A gente sabe que o Canóbio está com a seleção uruguaia na Copa América, que é um jogador fundamental, Pablo. Mas assim, eu vejo que o Atlético tem peças importantes, tem peças legais para trabalhar. Poderia ter ido no mercado buscar alguma coisa ou outra ali,
A gente lembra, o Bento não jogou hoje, né? Mesmo o Bento já voltando da seleção brasileira, quem jogou foi o Léo Link. Não sei também se o Bento já vai ser negociado nessa janela. A negociação acabou. A Inter buscou um outro jogador, né? Buscou um outro goleiro sérvio, se eu não estou equivocado. E com isso o Bento vai ter que esperar um outro convite, uma outra oportunidade. O Atlético acho que até tem um bom 11, mas falta elenco, né? E hoje é aquilo que a gente fala, anunciou a renovação do Thiago Heleno, que compôs zaga com o Matheus Gamarra, 3-1 para o Bahia. No fim de semana, o Atlético dá um tempo de Brasileirão, bem como o Grêmio também. Ambos jogam pela Copa do Brasil. O Furacão recebe o Ipiranga, perdeu na ida por 2-1. O Grêmio recebe o Operário de Ponta Grossa, empatou no primeiro jogo 0-0. Hoje foi o primeiro. Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo do triunfo do Bahia, 3-1, fora de casa sobre o Atlético Paranaense. Grande triunfo aí do Esquadrão. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.